Olá, alunos do 5º ano, tudo bem com vocês? Sou o professor Marcos, estaremos iniciando agora a nossa aula de número 6. Por favor, anote a data de hoje e o tema da nossa aula, que é cor-luz. Muito bem, na aula de hoje você precisará dos seguintes materiais: o seu caderno de arte. Caso não tenha um caderno de arte, não tem problema, você pode usar algumas folhas de papel, ok? Você vai precisar também de um lápis de grafite, o famoso lápis de escrever, uma borracha e os lápis de cor. Lá na frente, mais para o fim da aula, precisaremos de outros materiais, mas aí eu explico um pouco antes do exercício. Por hora, esses materiais serão suficientes, certo? Vou dar um tempinho para vocês recolherem esse material. Vamos seguindo aqui então. Hoje, diferentemente dos outros dias, nós já começaremos pelo exercício, certo? Depois eu falo um pouco melhor sobre a parte teórica. Nesse exercício, você vai escolher um lugar da sua casa, pode ser a sala, o quarto, a cozinha, não importa. Ou até mesmo você pode ir até a janela e escolher uma vista. Você vai simplificar a forma dos objetos em cores, apenas áreas de cor. Observe esse exemplo. Então, selecionei, por exemplo, essa área. Temos uma estante, uma cadeira, um computador, um vaso de flor, uma cortina. Observem aqui o exemplo. Você vai simplificar toda a imagem em algumas manchas, algumas áreas de cor. Não se preocupe com o contorno dos objetos. O exercício aqui é de cor. Então, quanto melhor você resolver essas áreas de cor, melhor. É como se você começasse já pintando sem fazer o contorno, sem fazer a forma. Certo? Vou te dar um tempo e você vai fazer esse exercício.
Gostaram de fazer isso? Acharam difícil? Nem tanto, né? Bom, o ideal é você ir aperfeiçoando. Quanto mais você fizer esse exercício, melhor vai ficando, tá? Qual é a cor que parece em maior quantidade no seu desenho? Né? E qual é a cor que tem o maior contraste? Nem sempre a cor que aparece mais é a cor que tem um contraste maior. Ou seja, qual é a cor que é mais forte no teu desenho? Certo? É bom ir percebendo esse tipo de contraste na composição. Diz respeito à quantidade de cor e também à extensão de cor, certo? Pensando sempre em uma composição mais equilibrada. Vamos seguindo aqui. Agora vamos falar um pouco sobre a interação das cores. As cores interagem de duas maneiras. As cores interagem entre si e as cores interagem com o nosso corpo. Por que eu coloquei nosso corpo e não somente nossos olhos? Porque o ato de ver, ele implica mais do que os olhos, né? Nós enxergamos com os olhos, é verdade, mas o nosso corpo participa do processo de ver, né? O nosso cérebro, por exemplo, está a todo momento trabalhando com as imagens que nós captamos com os nossos olhos. Vou dar um exemplo. O que temos na tela? Temos um quadrado branco e um quadrado preto. Observem agora, eu tenho um quadrado cinza sobre o branco e um quadrado cinza sobre o preto. Esses quadrados cinza são do mesmo tom de cinza? Olhando assim, o quadrado branco, o cinza que está sobre o quadrado branco parece mais escuro que o cinza que está sobre o quadrado preto. Conseguem perceber? Mas e se eu disser que eles são exatamente a mesma tonalidade? Vejam aqui. O que acontece é aquilo que eu falei. As cores interagem entre si. Ou seja, uma cor afeta a outra. Isso não acontece só com preto e branco. Observem agora esses dois quadrados. Temos um quadrado magenta, né? Que é uma cor primária, e um quadrado amarelo. Sobre eles, temos dois quadrados laranjas. O laranja, só lembrando, é formado a partir da mistura justamente do magenta e do amarelo, né? Quando estamos trabalhando com a tinta. Faço a mesma pergunta. Os quadrados laranja que estão sobre as cores primárias, eles são da mesma cor? Agora você já deve saber que sim, são da mesma cor. Mas olhem bem, o quadrado laranja sobre o magenta, ele não parece mais amarelado?
e o que está sobre o amarelo não parece mais avermelhado, novamente aqui percebemos que as cores interagem entre si. Olha lá, são do mesmo tom. Vamos agora ver como isso interage com o nosso corpo, né? Que é a segunda forma de interação. Temos na tela a bandeira do Brasil. Só que essa bandeira está nas cores correspondentes, ou seja, está nas cores certas? A gente vai fazer o seguinte exercício. Vocês vão ficar olhando aquela estrela que está solitária na parte de cima do círculo, né, sobre a faixa. Vocês fixem naquele ponto por alguns segundos. Quando der um tempo, eu vou trocar para o próximo slide que está em branco. E você mantém os olhos fixos naquele ponto. Muito bem, eu vou passar. O que acontece? Alguém conseguiu ver a bandeira nas cores que ela deveria ser? Por que isso acontece? Isso demonstra que as cores interagem com o nosso corpo. Enquanto observamos qualquer tipo de imagem, nossos olhos estão produzindo aquilo que chamamos de pós-imagem. Ou seja, é uma imagem que aparece depois daquilo que observamos. E curioso, né? A pós-imagem não tem as mesmas cores do objeto que a gente vê. Aí eu já vou aproveitar para pedir que você replique esse exercício aí na sua casa. Ou seja, você vai fazer da mesma maneira. Eu tenho aqui um objeto, você pode escolher o objeto que você quiser. Nesse caso eu tenho um carrinho vermelho, certo? Funciona assim. Você vai ficar olhando esse objeto da mesma maneira que olhamos a bandeira. Ao final de um tempo, você olha uma superfície em branco, pode ser a folha em branco que você tem aí, e você vai dizer que cor apareceu esse objeto na pós-imagem. Não esqueça de registrar, ok? Então, primeiro você anota a cor do objeto, no caso aqui eu colocaria carro vermelho. Em seguida, eu colocaria a cor que foi gerada na pós-imagem. Certo? Eu vou dar um tempinho e você faz esse exercício aí. E aí, como foi? Fizeram um registro? Bom, se não funcionou agora, né, de primeira, faça o seguinte, pega um objeto com uma cor bem definida, né? Eu usei um carrinho vermelho. Outra coisa é o tempo que você observa esse objeto. Você pode ficar ali uns 20 segundos observando ele, porque quanto mais tempo, melhor ela fica impressa, né, sobre a nossa retina. Ok? Não esqueça de registrar, certo? Vamos seguindo aqui. Você deve ter se perguntado, por que a cor que apareceu é diferente? Gostaria que você soubesse que a cor que aparece é a cor complementar daquela que a gente observa. O que é complementar? É
aquela coisa que se completa, né? Então pense, os nossos olhos estão sempre buscando que enxerguemos as 3 cores primárias. Vamos lembrar quais são as 3 cores primárias: o amarelo, o azul e o magenta. Então quando eu observo um objeto vermelho, que está próximo ao magenta, o meu olho vai gerar uma cor que seja composta pelo amarelo e pelo azul, que são as 2 outras cores primárias, e assim por diante. Então, se a gente pensar em cada cor primária, ela tem na secundária a sua complementar, ou seja, a cor que completa ela. Como assim? O amarelo é uma cor primária. A cor complementar do amarelo é o roxo, que é formado pelo azul e pelo magenta. O azul é uma cor primária, então o laranja é uma cor secundária formada pelo amarelo e pelo magenta, é a complementar do azul. Por fim, o magenta, que também é uma cor primária, tem a sua complementar no azul e no amarelo. Não precisa decorar, tá? A gente usa isso mais na prática mesmo. Então, só relembrando, o amarelo, que tem a sua complementar no roxo, é formada pelas outras 2 primárias, correto? Então, nosso olho, na pós-imagem, ele gera a cor complementar do objeto que eu estou olhando. Perfeito? Então, o meu carrinho aqui, quando eu observo ele algum tempo e olho na superfície em branco, eu vejo um tom próximo ao verde, que está do outro lado do círculo. Vamos seguindo aqui, então. Os artistas, de um modo geral, conhecem esses tipos de contraste, né? E eles exploravam isso na sua pintura. Observem essa imagem. Trata-se de O Casal Arnolfini, é uma pintura de um pintor holandês lá do Renascimento chamado Jan van Eyck. A pintura é de 1434. Que cores que é composta a imagem? Vemos tons escuros, né? Chamados ocres, marrom, cinza. Mas 2 cores predominam na composição. Quais são elas? O vermelho ao fundo, né? E o vestido verde da mulher que está representada. Então vamos relembrar. O vermelho tem a sua complementar no verde, que é formada pelo azul e pelo amarelo. Por que os artistas usam isso? Porque eles obtêm o máximo de contraste cromático possível, o máximo de contraste de cor. Vou mostrar outro exemplo aqui. Trata-se de A Vaca Amarela, do pintor alemão Franz Marc. Essa obra é mais recente, é de 1911, de um movimento chamado Expressionismo. Aqui, ele não selecionou apenas um par de complementares. Vejam, ele usou o amarelo, que tem sua complementar no roxo. A vaca, ela predomina os tons amarelos e bem na barriga da vaca ali tem uma mancha roxa. Estão percebendo? A parte também do chão, vamos chamar assim, tem tons de vermelho e tons de verde. Também podemos ver tons azulados e alaranjados, ou seja, ele colocou o máximo de contraste possível aqui. Só 2 exemplos para fixar. Vamos seguindo aqui. A cor na luz. Vou mostrar alguns exemplos de como os artistas usam a luz e a cor, né, que vem dela para executar seus trabalhos, para fazer suas obras. A gente tem isso já bem antigamente nos vitrais, né? Os vitrais vêm lá do período medieval, principalmente período gótico. É muito comum em catedrais grandes, né? De repente você já viu até aqui em Curitiba mesmo, na Catedral Matriz, né? Outras igrejas, né? A primeira igreja batista no Batel, é muito comum em igrejas. Se você não foi, não tem problema. Também tem alguns prédios históricos que têm vitrais. O que é um vitral? É uma vidraça composta por vidros coloridos, então que geram uma imagem, uma cena. O interessante do vitral não é só o fato da imagem que ele tem ali nos vidros, mas é o efeito que ele produz dentro do ambiente. Então, para a gente já começar a pensar nisso, né? Aqui nesse caso é um detalhe do vitral da Catedral de Milão. Outro momento que a luz e a cor são extremamente importantes na história da arte é no impressionismo.
No impressionismo, que foi um movimento da pintura francesa lá no século XX, os artistas exploravam o efeito da luz sobre as cores. Então, o que temos ali na imagem? Na verdade, são uma série de 12 pinturas do pintor Claude Monet. Essas pinturas, uma parece com a outra ou não? Por que será que são diferentes? O primeiro quadro de cima. Então, ali, o pintor retratou diversas vezes a paisagem do parlamento inglês, que é um prédio bem famoso lá na Inglaterra, né? Então, assim, no primeiro quadro, não parece que está de manhã, tem um nevoeiro. Agora, observem lá para o fim, na última linha. Não parece que está ao entardecer? Era justamente isso que o artista estava buscando. Então, a iluminação daquela hora do dia, o que ela fazia com as cores? Ela alterava as cores daquele ambiente, né? Só lembrando que falamos que cor é luz, e a luz é muito dinâmica, né? Então, como diz aqui, ele explorava os efeitos fugazes de luz e movimento. O que é fugaz? É uma coisa que passa, é uma coisa que não demora, é efêmero. Despreocupação com os contornos. A gente não tem bem definidos os contornos aqui do prédio. Lembra aquele exercício que fizemos no início da aula, em que você tinha que preencher áreas de cor sem se preocupar com o contorno, com o desenho? É algo que se aproxima disso aqui. Vamos seguindo aqui. Hoje em dia, na arte contemporânea, principalmente quando a gente pensa em arte digital, é muito comum o uso de projeções, né? Eu trouxe aqui esse exemplo do artista Miguel Chevalier. Ele é um artista mexicano, ele é radicado na França, ele mora lá há algum tempo. Essa instalação já esteve no Brasil. Trata-se de uma projeção em que ele usa 4 videoprojetores, você já deve ter visto na sua escola, né, um videoprojetor, projetor multimídia, como queira chamar. Ele usou também 2 computadores e 2 sensores. Para quem gosta de videogame, já deve ter visto aquele sensor que capta movimento, né? Quando você está jogando, ele traduz seu movimento em ações dentro do jogo. Foi mais ou menos isso que o artista usou aqui. Ele usou 2 sensores. De modo que quando você passava na frente desse projetor, esses sensores captam seu movimento e você interagia com a obra. Por isso que ela é uma instalação de realidade virtual interativa. Conforme você passa na frente da obra, as plantas ali, o jardim se movimenta. E toda essa interação vai resultar no crescimento das plantas, na cor das plantas. Então ela cresce do modo como as pessoas interagem com ele. Uma coisa mais aleatória, assim, simulando a natureza. Por isso do nome, né? Ultra Nature. É interessante pensar também que para compor esse trabalho, o artista ele usou apenas a tela do computador, ou seja, ele o tempo todo manipulou as cores-luz. Em momento algum ele para fazer uma pintura, né, como a gente faz usando tinta ou lápis de cor. Vamos seguindo adiante. É a última obra que eu vou mostrar hoje. O nome é O Gabinete. Também uma instalação, só que essa não é de arte digital. O que a artista fez aqui? A artista colou alguns adesivos nos vidros das janelas. Ela precisou remover também uma parede. Ali próximo onde aquele menino está, tinha uma parede. Então, para conseguir um efeito melhor, ela tirou aquela parede para que aquela luz se propagasse por mais espaço dentro do galpão. Então, aquelas cores que vemos ali é a passagem da luz pelo vidro com o adesivo transparente. Tem outras imagens aqui que mostram que, no decorrer do dia, essa, vamos chamar de pintura, vai mudando de lugar. Observem também que da primeira imagem, que foi feita mais cedo, para a última, que foi feita já no entardecer, os tons de cor vão mudando. Nós temos mais definido ali os tons azuis, né, as cores frias, e lá na última imagem só aparecem os tons avermelhados, alaranjados e amarelados. Mesmo o azul ali ficou meio verde, então as cores ficam quentes ali no final da composição. Muito bem, nós chegamos ao nosso terceiro exercício. Você precisará dos seguintes materiais: plástico colorido transparente e fita adesiva, ou
Se não tiver isso, você pode usar canetinha hidrocor ou fios, palitos, colas e objeto transparente. Esses objetos transparentes, plástico, pode ser até embalagens de produtos que você tem aí na sua casa, não precisa ser um material específico, certo? Então o que você vai fazer? Vou te dar 3 opções, você pode fazer uma delas. Se quiser fazer mais que uma, não tem problema, mas faça uma delas pelo menos. Colhe plásticos coloridos transparentes, ou seja, qualquer tipo de plástico até embalagem nos vidros, né, da janela, de modo que quando a luz passe por ela, crie algum efeito dentro da sua casa. A opção 2 consiste em pintar algumas formas com canetinha à base d'água. Lembre-se, se você for optar pela opção 2, peça autorização para os seus responsáveis. E também use canetinha à base d'água que é possível limpar. Ou a opção 3, eu vou ter uma demonstração aqui, você pode criar um objeto com penduricalhos coloridos e transparentes. E aí você pode fixá-lo numa passagem de luz que não necessariamente vai ser uma porta. Aqui trouxe 2 imagens para ilustrar o exemplo. Agora é com vocês, eu vou dar um tempo para vocês produzirem esse trabalho.
aí, gente, recolheram os materiais, fizeram alguma coisa. Eu aproveitei e fiz um também para a gente fazer uma demonstração. Vamos ver como é que fica isso aqui quando a luz passa por ele. Muito bem, gente. Então, observando aqui, primeiramente, quais materiais eu usei? Eu usei alguns plásticos transparentes, né, coloridos. Também usei um palito de churrasco. Usei uns galhos de uma arvorezinha que tem no meu quintal. E um barbante. Observem que a transparência permite que as cores se sobreponham. Às vezes a gente tem uma mistura de cor aqui, ó, provocada pela luz. Você pode também aproximar da parede que você quer que ele se projete, ou você pode afastar. Quanto mais longe da parede, maior ficam as formas. De repente, mais nítidas as cores também. Certo? Então, muito bem. Gostaram? Não deu tempo de fazer? Então, só retomando aqui. Você vai escolher uma janela onde o sol onde tenha bastante luz solar. Você vai fazer uma intervenção diretamente na janela, como a obra da Lucia Koch, ou você pode fazer como eu fiz, um penduricalho com algumas cores, certo? Não esqueça de registrar no seu caderno como ficou. Se você não conseguir fazer uma imagem do resultado, anote lá que cores, que materiais você usou, como que ficou isso, se funcionou, às vezes não funciona também tão bem quando a gente pensa, mas não deixe de registrar. Para quem não conseguiu concluir, nós estamos finalizando aqui, e aí você pode retomar após essa aula, certo? Até logo!